Dileto de Deus, é com muita alegria nesse mês de janeiro que nós iniciamos o nosso primeiro podcast Paz e Bem. É um espaço em que nós iremos entrevistar algumas pessoas ilustres que têm dedicado a sua vida à evangelização, a fazer o bem sem olhar a quem, dedicando a sua vida aos irmãos. O podcast Paz e Bem surgiu da necessidade dessa evangelização, de levar até as pessoas em casa, no trabalho, pessoas que estão longe, mas que terão seu coração sintonizado aqui na paróquia São Francisco de Assis, no bairro do Caranazal, em Santarém do Pará. Eu sou o Padre Armstrong e estarei junto com o Padre Clebson também, a gente vai revezando, entrevistando várias pessoas que estarão passando por aqui. Hoje nós temos a alegria de entrevistar uma figura ilustre espiritualmente, um homem dedicado na sua evangelização, um homem que dedicou nos últimos anos da sua vida à área de pastoral São Rafael. Esse é o Padre Divaldo. Padre Divaldo, é uma alegria ter você aqui. Queria saber de você onde você nasceu, como foi que você fez para chegar até a nossa diocese, ser missionário aqui. Queria saber também como surgiu a sua vocação. Muito bem, é uma alegria estar aqui iniciando esse podcast aqui na Paróquia São Francisco de Assis. Também é uma alegria poder partilhar um pouco da minha vida, da minha experiência missionária com o povo de Deus aqui nessa paróquia e mundo afora por meio desse momento. Como o senhor falou, sou o Padre Divaldo, nasci em 6 de janeiro de 1980, sou de Maceió, Alagoas. Mas praticamente só nasci em Maceió, mas a minha família é de Rio Largo, um município vizinho à capital, mais ou menos 90 mil pessoas. Bom, então, eu sou lá da capital alagoana, lá da Lagoa, ou das Alagoas, como se diz, também lá na praia, nas praias lindas, melhor orla do Nordeste. Então, sou do estado de Alagoas, lá de Maceió, no Nordeste. Bom, a minha vocação começou com um arcebispo, ele salesiano, Dom Edivaldo. Ele sempre ia muito à minha paróquia, muito amigo do meu pároco, e daí o bispo sempre, nas visitas, ele dizia: é bom ser padre. E eu, muito menino, ele ia por muitas vezes na paróquia, e ele, toda vez que ia, no final, ele pedia para dar uma atençãozinha para os jovens, e sempre tinha esse chavão dele, né? É bom ser padre. E aí eu ficava pensando se realmente esse negócio de ser padre prestava mesmo. Olha, você que está participando conosco, se você tem vontade de ser um sacerdote, ser jovem, procure o Seminário São Pio X, fale para o Padre Augusto e o Padre Alessandro, né, Padre? Isso. Bom, então lá ele dizia era bom ser padre, e aquilo a gente, na catequese, nas missas, daí ele ia sempre incentivando em todo canto que ele ia, que tinha jovem, ele sempre tinha essa mensagem para nós. Isso, por muitos anos, ele foi falando e a gente ia ouvindo, ao ponto de, já de maior idade, já mais engajado na igreja e participando de momentos espirituais, né, da renovação carismática e outros grupos que a paróquia e a diocese oferecia, e sempre ele estava conosco. E movido por essa mensagem dele, a gente ia pensando. E também na catequese o pessoal ia incentivando. Na minha paróquia tinham 2 seminaristas já no seminário, e eu fui o terceiro. Um desistiu, o outro, por conta de saúde, também desistiu, e eu fiquei. E foi assim que iniciou a minha vocação, por meio do arcebispo e também por meio do meu pároco, que incentivava muito a gente a rezar, e também tem essa experiência com Deus, e também incentivava muito a ir ao seminário. Daí os padres também, né, aproveitando a oportunidade, os padres aqui da Arquidiocese de Santarém, também possam incentivar os jovens a rezar, e também a procurar o Padre Alessandro, o Padre Augusto, para que eles possam esclarecer um pouco mais sobre a vocação que Deus coloca no coração de cada um de nós. Todos nós temos uma vocação. Não se descobre comprando, nem alugando, nem indo em lugar ou farmácia, supermercado. Agora, a vocação que Deus coloca no nosso coração,
só se descobre rezando. Por isso que os padres devem incentivar os jovens a rezarem e por meio da oração os jovens vão descobrindo, vão aquecendo a vocação e é assim que a gente descobre o chamado de Deus para a nossa vida. Cada um tem um chamado, descubra o seu, mas esse descobrimento só acontece rezando. Padre Edivaldo, a sua missão e trabalho pastoral, sabemos que você tem se envolvido em muitos trabalhos sociais na sua área, São Rafael Arcanjo. Como é que tem sido essa sua missão, ajudando ali as pessoas, as comunidades, incentivando elas na sua caminhada? De início, eu queria agradecer aos padres que já passaram por lá, né, que eu já peguei o barco andando, muitas pessoas boas, catequizadas, experientes, outras começando e também por conta dos mais velhos aprendendo. Então, queria agradecer aos padres que já passaram por lá, porque já peguei muitas pessoas boas e que já conduziu as comunidades, que são muitas, já com muito êxito. Lá na área pastoral São Rafael, são 40 comunidades, né? Eu trabalho em 3 municípios, algumas comunidades de Belterra, que é a boa parte, a maioria, algumas comunidades de Mojuí e algumas comunidades do município de Placas, que é de outra diocese. Eu acompanho por conta que o padre da diocese de Placas, da diocese de Altamira, que é do município de Placas, lá do centro de Placas, ele não consegue tomar de conta já dos extremos do município. Como o extremo foi divisa com a diocese, então o bispo pediu para mim acompanhar essas comunidades e até vamos inaugurar uma igreja lá nesse município, nessas comunidades que eu tomo de conta. Pois bem, mas o desafio é grande, mas o bom é o desafio. O desafio faz a gente ser missionário, porque sem desafio a missão não nos convida. Dentro desses desafios que você tem encontrado nessa grande área, quais são esses desafios que marcaram a sua vida e que são gratificantes, que você não esquece e faz até incentivar a sua vida missionária sacerdotal? Desafio temos alguns, né? Mas o desafio nos convida a ir adiante, né? E são desafios que nos alegram, porque sabemos que o desafio faz com que o missionário nunca desista de continuar a realizar a missão. Então, a distância, às vezes o sono diferente, porque lá na área nós dormimos em cada comunidade, cada dia numa comunidade diferente. Então, às vezes uma é mais fria, outra é mais quente. Uma vez tem de Nordeste tem uma vez um mosquito, aqui chama de... Qual é o nome aqui? Carapanã. Então, às vezes tem esses desafios. A distância, o atoleiro, já fiquei por mais de 20 vezes atolado. No início eu ficava preocupado, aí não vou chegar, e ficava bem aperreado. Conte essa história aí que você atolou no meio de uma tempestade. Você lembra? Isso, eu lembro. Essa foi a maior experiência, né? Foi um casamento lá na Flona, numa comunidade pedreira. E como eu ia para uma outra comunidade pedreira, fica no município de Belterra, na beira do rio. E eu ia para uma outra comunidade de outro município, Piranha e Piranha, que é em Mojuí. Então, houve o casamento num sábado à noite. E domingo de manhã, 8 da manhã, tinha que estar nessa igreja Piranha. Para realizar lá São Francisco de Assis também. Bom, então fizemos o casamento, aí tem aquele comes e bebe, né? Aí o padre também ficou, que a gente sempre quer também fazer aquela merenda. Fiquei lá e antes de acabar aquele jantar, aí começou a chover. E a chuva não parava, como eu tinha que sair mesmo à noite, já tinha me programado já com um outro catequista na BR, que ficava fora da Flona, para dormir na casa dele, de lá eu ir para uma outra comunidade, por conta que se eu saísse de madrugada desse lugar onde eu estava, onde foi o casamento, ia demorar muito eu chegar. Então eu ia ter que acordar 4 da manhã, mais ou menos, para ir, para não chegar atrasado na missa, porque eu não gosto muito de atraso. Bom, eu já me organizei para sair à noite, já para dormir na metade do caminho, para ficar até mais curta a viagem, enfim. Então, na saída, começou chovendo, eu digo, vou embora assim mesmo, não quer parar, eu vou embora. Aí, já no meio da Flona, muita água descendo, que é uma subida, e daí um Fiat Uno
O Fiat Uno, ele tem tanta força e por conta da lama, da chuva, areia, tudo descendo, o carro enganchou, aí não teve como sair, nem para frente, nem para trás. Então fiquei lá. Isso ia dar 10 da noite, faltando energia, que para quem não conhece a região, quando aqui começa a dar sinal de chuva, a energia parece que vai embora. Percebe, bom, tudo escuro. Fiquei lá, ia dar 10 da noite, dentro do carro, e chuva, e chuva, e chuva, e chuva, e chuva. Bom, resumindo tudo, deu meia-noite e 10 e 20, assim, meia-noite e 20, não tinha como o carro sair, a chuva não parava. Eu conheço a região, eu vi que tinha passado por uma casa em torno de 500 metros. A casa até de um rapaz da igreja, um catequista. Eu disse, vou para a casa dele na chuva. Mas como é a Flona, e a Flona não tem onça, etc., claro que não é tão fácil ver uma onça, mas tem, tá? E eu fiquei meio com medo de sair correndo no escuro. No escuro a gente não vê nada. A onça, à noite, vê tudo. Mas eu vou arriscar. E liguei fora do carro, não vi nada brilhando, um olho de algum bicho. Disse, pronto, é aqui, vou pegar a carreira. Fechei o carro e... né? Carreira. Quando eu ia chegando na casa, tinha um poste virado, um fio assim. Não sei se contei essa história pro senhor. Antes, né? Mas questão de 1,5 m assim, tinha um poste, muita chuva, o poste virou. Daí tinha um fio. Eu já parei bem em cima, assim, tava com a luz do celular acesa, correndo. E fiquei aí que me deu medo, né? Morrer de um choque. Bom, tive medo, me assustei, me abaixei assim, passei por uma parte que estava um pouco mais alta, passei por baixo e corri. Cheguei lá na casa já 12, um pouco já, mais 12h30, claro, porque fora que eu saí 12h20, eu acho que 12h30 eu cheguei na casa dele. Todo molhado, bati, o povo no interior dorme cedo, 8h30, 9h no máximo, estão dormindo, era meia-noite e pouco, ele ficou meio assustado, eu bati, quem é? É o padre. Quem? O padre. Padre? Quem sou eu? Aí ele abriu a porta. O que foi? Não, o carro enganchou ali, tá dentro da lama e lá não tem jeito. Aí entrei, dormi por lá, amanheci, depois fomos tirar o carro, não fui à missa, aproveitei e rezei missa naquela comunidade que é a comunidade São Pedro, Jaguarari, né? Vou dar um abraço pro povo lá, povo muito bom. E rezei a missa lá, e tiramos o carro, 9 da manhã, rezei a missa e vim embora. Assim aconteceu. Padre Edvaldo, hoje você acha que é importante a espiritualidade no mundo moderno? A sociologia nos ajuda dizendo que as pessoas, quando elas mudam de um lugar para o outro, por exemplo, de uma comunidade do interior para a cidade, ou de uma cidade para outra, se corta as raízes. Ou seja, lá no interior, essas pessoas, elas cultivavam uma espiritualidade, elas iam à missa, elas participavam da comunidade, só que quando elas chegam numa cidade grande, não tem mais só a opção de ir na comunidade, tem 1000 opções, tem a orla, tem o shopping, tem muito aniversário, tem muitos barzinhos que roubam a atenção do jovem, e o jovem nesse mundo tem também as redes sociais que ocupam muito a mente dos jovens, e o jovem acaba se afastando um pouco dessa espiritualidade. Então, qual a importância da espiritualidade na vida do ser humano? Bom, como o senhor falou, são realidades distintas, né? No interior, realmente, a igreja tem mais visibilidade, não que na cidade ela não faça realidades evangelizadoras para tal. É porque no interior, realmente, de fato, tem poucos atrativos. E a igreja, ela se torna um centro muito importante na vida da pessoa. Claro que na cidade também a igreja deveria ser o centro das pessoas, mas tem outros atrativos. E às vezes as pessoas ficam inebriadas, né, sufocadas, né, com tantas coisas, cinema, shopping, bares, etc. E aí as pessoas acham que a igreja não é tão importante, daí começam a se enveredar por outros caminhos. Ainda tem os jovens que entram na universidade e que, se ele participar da igreja, eles chamam de igrejeiro, né? Então existe toda uma pressão psicológica para o jovem não frequentar mais a igreja, para o jovem virar ateu, para o jovem se afastar, que isso aí é coisa de mulher participar da igreja, não é de uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente se diz na universidade que não fica procurando ir à igreja, rezar. A pessoa que quando está na universidade é um mundo intelectual que não precisa mais estar
procurando a essa espiritualidade. Isso, às vezes as pessoas acham que eles são o centro de tudo. O centro da nossa vida é Deus. Deus é o centro. Por isso que as pessoas são mais felizes quando tem Deus. As pessoas que não rezam não são felizes. Por isso que eles ficam migrando de campo em campo. A cada instante eles ficam migrando de realidades. Por quê? Porque eles percebem que aquilo que eles buscam ao modo dele, sem Deus, não preenche. Por isso que a pessoa que tem Deus é uma pessoa feliz. Por quê? Porque ele sabe que nada vai preencher. Só Deus preenche. Essa questão de dizer, essas fugas que eles buscam e que acham que preenche, isso é tudo ilusão. A droga é ilusão. A bebida é ilusão. A vida desenfreada é ilusão. Porque eles percebem que, quando eles estão ali curtindo, como se diz, parece estarem bem. Só que no outro dia vem o remorso, vem a tristeza, vem o vazio. Eles sabem que no fundo aquilo só preenche aquele momento, mas depois eles estão vazios novamente. É por isso que ficam migrando de realidade em realidade. A pessoa que tem Deus é uma pessoa centrada, que coloca a sua vida em Deus e sabe que nada disso vai preencher. Por isso que as pessoas que têm Deus, elas não se iludem, porque tudo isso é ilusão. Mas quando a pessoa tem Deus, ela sabe que já tem tudo, já é feliz com Deus. Aí por isso que a espiritualidade é importante. A pessoa que vem de um mundo espiritual, de uma realidade espiritual no interior, e chega na cidade e deixa de lado, é uma pessoa que não vai ser feliz. No interior era feliz, sim, porque no interior Deus era o centro da tua vida. A igreja era algo importante. Na cidade tu não tem mais isso. E tu fica se enveredando com esses ursos de pelúcia, né? Que são fantasias, e daí, no outro dia, ou logo depois, tu percebe que tu não é feliz, porque não estão rezando, Deus não é o centro. Agora, para os jovens, né, que estão na universidade, como o senhor falou, né, que é um ambiente até meio pagão, ou querem paganizar a universidade, é o testemunho. Né? O testemunho que é importante. Né? Às vezes a gente quer encher a nossa vida de conceitos. Né? A gente fica inebriando nossa vida com ideias, como o mundo quer fazer. Mas o importante para o bom cristão não é semear ideias, é semear os testemunhos. O testemunho que é importante. Por mais que a pessoa possa falar na universidade que você é isso e aquilo, que você é de Deus, é de igreja, mas dê testemunho. Ele vai ver que no fundo, aquela pessoa é melhor que ele. Por quê? Porque é uma pessoa honesta. Porque é uma pessoa que ele quer denegrir, quer falar mal, mas ele sabe que no fundo ele é melhor que ele. Não porque ele quer ser melhor, não porque ele deseja ser melhor que os outros, é porque ele percebe que ele é feliz sendo de Deus, enquanto eu que fico denegrindo a imagem dele, eu não sou. O testemunho é importante. Falar sim, mas o importante para converter as pessoas não é só falar, porque hoje tem muita gente falando na internet. Quem vê na internet fala de tudo. Mas o testemunho hoje é pouco. O importante para o jovem da universidade não é estar falando somente, mas sim o testemunho que é mais importante. Dentro dessa sua experiência, o que continua lhe inspirando nessa parte da espiritualidade, o que lhe dá essa grande motivação que lhe abastece espiritualmente nessa sua caminhada sacerdotal? Para todos, né? Para todo cristão, né? E para um padre principalmente. Né? Jesus é o centro da vida da gente. Tá? Não adianta a gente querer Jesus, ou não adianta querer as coisas que Jesus tem para mim, não. Porque aí a gente fica interesseiro, vivemos de negócio, tipo o jovem rico, no evangelho de Mateus, Mateus, Marcos e Lucas, quando ele quis fazer tipo um negócio com Jesus, queria ir para o céu, e queria ir do jeito dele. Jesus tinha uma maneira, e ele tinha uma outra. Ele queria fazer tipo um negócio com Jesus, e Jesus é um homem ruim de negócio. Com Jesus não tem negócio, é do jeito dele e pronto. E o jovem não quis. Então, às vezes, a gente quer ser cristão e quer viver de negócio, ou quer viver daquilo que Deus tem. Eu tenho que viver daquilo que Deus é para mim. Então, o centro da nossa vida não é o que Jesus tem, é o que Ele é. Por isso que as pessoas, às vezes, ficam desanimadas e desistem, e depois voltam para a igreja e saem. Por quê? Porque quando pede algo e ele não recebe, ele fica triste. Porque Jesus não deu algo para ele. Não, mas não é assim que nós temos que viver. O que Jesus veio fazer, ele já fez, foi morrer por nós. Pronto. O que ele dá é acréscimo.
E ele não tem obrigação nenhuma. Até porque em Mateus ele fala, né? Pede e recebe. Só que ele não disse o que vai dar e nem disse quando vai dar. Entendeu? Pedir pode, mas ele não disse que vai dar o que tu quer. Ele não disse que vai dar o que tu pede e nem disse quando é que vai dar. Mas ele mandou pedir. Então, às vezes a gente fica vivendo de negócio e como se fosse uma pessoa impaciente, né, do hoje. E não é assim. Né? Temos que saber entender as demoras, né? Como se Deus não demora, Deus faz sempre no hoje, mas humanamente temos que entender as demoras de Deus. E vivemos de Deus, e não daquilo que eu acho que Ele tem que me dar, que Ele tem obrigação de me dar. Não. Se hoje Ele não me dá nada, não tem problema, eu sou dele. Se Ele me deu alguma coisa, também, que bom, mas sou dele. Se Ele não me desse também, eu estaria com Ele. Então, o importante é Jesus. Então, no centro do cristão, da vida religiosa, seja lá o que for, de uma pessoa que quer ser de Deus, o centro não é o que ele tem, o centro é o que ele é. Então, é isso que mantém a gente na missão. Por saber que a minha vida não é de ganhar coisas, a minha vida é de ganhar Cristo. São Paulo fala isso, né? São Paulo fala isso, né? Para mim, o meu lucro é Cristo. Posso perder tudo, mas para mim, viver e ganhar é Cristo. Também, assim, a gente vê que tem, como eu digo, tem muitos santinhos e santinhas na comunidade que são verdadeiras inspirações para a gente. O Evangelho diz que vocês ganharão muitos pais, mães, irmãos, irmãs, pessoas que de fé, que o testemunho delas nos incentivam. O testemunho dessas pessoas é um verdadeiro bálsamo, né, para a nossa vida. Como eu falei, né, eu agradeço os padres, né, que passaram por lá, porque semearam, né, testemunhos, também semearam palavra, né, ensinamentos, mas o que realmente fica são os testemunhos. As pessoas às vezes não lembram nem o que o padre disse, né, que são muitas missas, são muitas coisas que os padres falam, mas eles lembram da pessoa do padre, do testemunho, né, do modo dele celebrar, do esforço de dormir fora e ficar atolado e antigamente ir a cavalo. Então, são esses testemunhos que ficam. Então, isso é importante. E os frades franciscanos que passaram por lá, né? Isso. Aí o povo nos anima, porque por meio desses padres religiosos, freiras que passaram, testemunho delas e deles, então faz com que essas pessoas possam ter também vida espiritual e dê testemunho de vida. E quando a gente chega lá, a gente vê muitos catequistas, uns mais novos, outros mais velhos, mas que dão testemunho e a gente percebe o quanto eles amam a igreja e amam o nosso Senhor. Então, isso anima também a missão. Claro, Cristo é o centro da missão. Não existe missão sem Jesus. A missão é Cristo. A missão é Cristo. E a igreja não faz missão. A igreja é missionária. Né? A gente não faz porque a gente vai lá realizar uma missão. Mas a igreja, por si só, ela é, na sua essência, ela cheira a missão. Então, a igreja é missionária. Então, a igreja não faz missão. A igreja é missão. E essas pessoas que nos incentivam, catequistas, homens e mulheres de Deus, eles nos incentivam e nos encorajam para que possamos continuar a missão que não é minha, é da igreja. Nós temos que entender que a missão não sou eu que faço. A missão quem faz é a igreja. Mas em nome da igreja nós estamos lá. Mas não sou eu, a missão não sou eu que faço. A missão quem faz é a igreja. Mas em nome da igreja estou lá realizando aquilo que é da igreja, não meu. Porque eu não faço nada para mim. Eu não vou lá representar a mim. Eu não vou lá levar o meu nome. Eu não vou lá levar o nome de ninguém. Eu vou lá levar o nome da igreja. E a igreja leva Cristo. Né? A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, é assim que faz. Então, as pessoas que lá estão são pessoas que nos encorajam. E eu sou muito feliz lá na minha área. Bem, então, Padre Edivaldo, deixa uma mensagem final para nós aí. Agora, né, dia 6 é seu aniversário, dia dos Santos Reis, né? Deixa uma mensagem final, então, para nós, nosso podcast Paz e Bem. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, e agradecer ao meu povo. Estou lá há 6 anos na área pastoral São Rafael. Agradeço às comunidades, aos catequistas que me acolhem, que me dão um café da manhã, me dão um almoço, me dão um janta, me dão uma merenda, me dão dormida. Lá é maravilha. Acabou de celebrar, o povo, vamos tomar café. Opa! Vamos ali almoçar, vamos ali jantar, né? Isso, assim, né? Eu por caridade, né? Eu vou lá e faço essa...
Então vou lá por caridade fazer faço esse esforço, né, de fazer essas refeições com ele. Então uma alegria estar lá na área São Rafael e vou ficar lá mais um ano, assim o bispo falou, né, não vai me tirar de lá. E é uma alegria. Bom, e uma mensagem, né, tanto para o meu povo e para todos aqueles que nos assistem, é que Deus possa abençoar vocês sempre. Lembrar que Cristo é o centro da vida, da nossa vida, da vida da gente. Cristo é o centro. Vamos lembrar sempre disso. Né? Hoje as pessoas ficam muito tristonhas com muitas coisas, mas porque colocam a sua vida nas coisas. Nossa vida é Cristo. Vamos colocar nossa vida em Cristo. Então, como mensagem, né, desse podcast, mostrar para vocês que Cristo é o centro da nossa vida, da nossa história. Né? Como lá os magos, né, saíram do Oriente porque Cristo é o centro. Eles estavam lá, Nossa Senhora, José, os animais, e ele lá. E no centro é Cristo. Cristo é o centro do Natal. Cristo é o centro dos magos. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro de tudo. Então vamos ter Cristo como o centro da nossa vida, que assim nós vamos ser felizes. Então, Padre Edivaldo, queremos agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Paz e Bem. É uma alegria. Como um jogo de futebol, você, um flamenguista, deu o primeiro passo, chutou a bola para começar o jogo aqui no nosso podcast Paz e Bem. Certamente terão muitos outros e queremos convidar você para dar a bênção juntos. Vamos dar a bênção junto para o povo de Deus aí? Sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Paz e bem. Paz e bem.